Tudo bem, pessoal? Qual é o sentido da vida? Essa pergunta ela é muito comum ao longo da história da humanidade. De onde viemos? Por que estamos aqui? Daqui para onde vamos? O que é a alma? O que é o amor? O que é a própria vida? E o que é isto que nós enfrentamos desde os primórdios da nossa autoconsciência, enquanto indivíduos? Qual é o sentido da vida? Eu relacionei alguns pontos que eu julguei como sendo interessantes para compartilhar com vocês nesta ocasião. E eu vou tentar ser breve, o mais certo é que não consiga, mas vamos lá. Qual é o sentido da vida? Tenhamos a vida como um caminho a ser trilhado. Nós temos nossos medos, que nos indicam os perigos, os riscos, eventuais quedas, dores, sofrimentos, misérias pelas quais não queremos passar. Nós temos nossos gostos, que nos apontam na direção das nossas alegrias, que nos apontam os regalos da vida, que nos apontam o que tem capacidade de preencher a nossa alma e fazer-nos mais felizes. Nós temos nossos dons, que nos dizem com toda certeza até aonde vai nossa capacidade. O que define a diferença entre um advogado, um médico, um professor, um artesão, ou um radialista, um comunicador, ou um relojoeiro que trabalha ensimesmado na certeza de fazer o certo, um político que tem a ética, ou um ladrão que do mesmo modo, em sua ética, subtrai do alheio seu provento. Isto não é certo, do mesmo modo que um político sem ética tem razão de ser? E esta é uma questão a qual eu deixo para a imaginação de cada um. Nós temos as oportunidades, que são portais abertos para a eclosão dos nossos dons. As oportunidades, enquanto portais abertos, cabe às mentes a travessia. Cabe aos indivíduos o despertar e a coragem de vencer o paradigma, vencer o limiar, atravessar a fronteira e ir em busca do que porventura seja seu, por merecimento, e esse merecimento decorre do esforço, do empenho, da obstinação, portanto, do amor ao fazer aquilo que deve ser feito, e não apenas pelo desejo da obtenção de um lucro, de uma vantagem fácil. Vamos adiante. Os nossos talentos, aquilo que é mais fácil para um, não é para outro. Aquilo que porventura é um paradigma insuperável para um, para outro não é da mesma maneira. No entanto, os nossos talentos são como sementes que precisam de terras férteis para eclodirem.
Nossos talentos precisam de lugares propensos e propícios para o crescimento. De acordo com a tua crença e persistência, tu podes fazer dar certo um trabalho, um projeto. Nós temos, seguindo adiante nesse nosso papo, nós temos nossos sonhos a serem considerados quando pensarmos em desvendar os reais motivos da vida. Quando pensarmos em descobrir o sentido da vida, é bom que atentemos para os nossos sonhos. Os sonhos nós temos como sendo intrínseco à sua natureza, do desejo maximal, um sonho. Nós temos a noção de que isto é uma realização para médio a longo prazo. No entanto, eu penso que o próprio percorrer da trilha dos sonhos já é em parte realizador. Faz parte da realização do sonho o percorrer do caminho que nos leva até ele. Nós temos os desejos a curto prazo, as coisas que queremos, as coisas das quais precisamos para a manutenção das nossas alegrias. E quando a gente fala em alegrias, nós lembramos da palavra momento. Nós temos momentos de alegria. Nós temos as nossas necessidades, as coisas das quais dependemos para sobreviver, inclusive. Nós temos as nossas carências, que nos preenchem não somente o ego, mas também o nosso coração, a nossa alma, formatam a nossa paz, também a nossa alegria, as nossas tristezas. Nós temos as nossas urgências, e dentro de urgência eu colocaria alimentação, saúde, um abrigo, um teto, uma cama, um berço para repousar. Uma janela através da qual olhar, através do vidro, o frio do inverno lá fora. Quem sabe um fogão a lenha para ajudar a rebater o frio do inverno. Quem sabe uma estufa elétrica, uma lareira na sala, um prato de sopa, um cobertor, uma música. Tudo isto formata o nosso conforto, o que nos reforma dia após dia para seguirmos em frente, através das nossas necessidades, carências e urgências, realizarmos nossos desejos, o que quem sabe nos motive a continuar no trilho dos nossos sonhos. Nós temos as nossas possibilidades, segundo alguns teóricos, como sendo infinitas. Nós temos as nossas limitações individuais, estas formadas pela nossa educação, pelas nossas crenças sociais, pelas nossas culturas diferentes. E dentro da cultura nós temos, por exemplo, a religião, o que de forma triste, por vezes, impõe um teto muito baixo para as coisas quais desejamos, sonhamos. Nós temos a nossa coragem de enfrentar, a nossa coragem de enfrentamento das adversidades, o que é necessário
porque ao longo do caminho da realização não haverá, com certeza, somente rosas e flores, perfumes. Haverão também lodo, buracos, pedras, espinhos, dificuldades. Nós temos então nossos paradigmas mentais ou emocionais. E de novo aqui eu repito, a educação que nos foi dada e sugerida pelos pais, sobretudo até o limiar final da nossa primeira infância, ou da nossa infância, o período em que nossos pais literalmente são nossos criadores, pais, avós, nas famílias menos felizes, tios, amigos, parentes, outros que se intrometem na educação dos filhos, o que é geralmente catastrófico. Porque é preferível que um filho tenha a educação dos pais do que dos avós ou do que de outros familiares que de fato não poderiam intrometer-se na educação de uma criança, que lá no futuro não vai ter um critério de pai e mãe, de autoridade, de exemplo, de presença física, porém, e sobretudo, mental, intelectual e emocional, no que diz respeito à educação, à formação dessa alma, dessa consciência ainda criança. Então, ainda dentro dos nossos paradigmas mentais ou emocionais, a forma em que fomos criados, a forma em que fomos condicionados a pensar e acreditar a vida, o mundo, as outras pessoas e a nós mesmos. Isso refletirá, sim, no quão longe conseguiremos ir com base na nossa força. Capacidade de vencer, capacidade de vitória de cada um de nós. De fato, como todos somos compostos dos mesmos elementos, temos, portanto, a mesma natureza, as mesmas capacidades de aprendizado, portanto, de desenvolvimento pessoal, profissional, conjugal. No entanto, óbvia e sabiamente devemos recordar que os nossos paradigmas mentais e emocionais, decorrentes da nossa educação, das nossas orientações culturais, sociais, científicas, filosóficas, religiosas, enfim, tudo isto, todas estas predisposições, digamos assim, definem a nossa capacidade de vencer. O quanto somos capazes da vitória nos nossos feitos, nas nossas tentativas, nos nossos empreendimentos, no que diz respeito à vida, os nossos projetos de vida, profissionais, conjugais, particulares, individuais, os nossos autodesafios, digamos assim. Situações de luta ou fuga. Em que momentos, em quais momentos da vida, por quais elementos eu vou me sentir pressionado ou encorajado a lutar ou compelido a fugir? É bom que eu me conheça para que eu possa definir quando eu posso lutar ou quando eu devo fugir. Isto tem a ver com a autopreservação. Muitas vezes, perdendo se ganha. Nem sempre ganhando se vence. É preferível uma derrota merecida do que uma vitória não merecida. E isto me ajuda a evoluir,
e pode sim me dar força para evoluir e para seguir lutando, até que eu atinja de fato o merecimento. Nós temos então decisões e escolhas. Tudo aquilo que eu posso decidir, tudo aquilo que eu posso escolher, a tendência é o meu aprimoramento. Decisões e escolhas. Eu não posso definitivamente decidir ou escolher contra mim. Eu não posso fazer isso. E é claro que toda decisão ou escolha deve ser precedida por uma certeza, por um autoconhecimento. Até que ponto uma decisão ou escolha pode me adiantar na vida? Até que ponto uma decisão ou escolha pode ser benéfica para o meu futuro? Ou até que ponto, pela negação, até que ponto uma decisão ou escolha pode ser catastrófica para a minha experiência, para o meu caminho, para a minha vida? As decisões e escolhas têm um constante papel quando nós tentamos desvendar o sentido da vida. Porque a cada decisão e escolha eu vou estar me aproximando ou me afastando do sonho, da felicidade, do amor, da alegria, da realização, da definição dos sentidos da vida. Nós temos as segundas chances da vida. Resta saber se eu vou estar receptivo para ela ou se eu vou estar atento para a sua ocorrência. Tenhamos, por exemplo, um jovem jogando minigame no celular na estação do trem. A questão é a seguinte: outros trens passarão, ele pode embarcar em qualquer deles. Em quaisquer dos trens futuros ele pode embarcar, ele poderá embarcar. No entanto, o tempo passa. O tempo passa. Ele não vai com certeza querer ficar ali até o último trem. Então é importante que estejamos atentos às segundas chances, porque um segundo trem haverá, um terceiro também. No entanto, o tempo, à medida em que eu protelo, à medida em que eu postergo, à medida em que eu adio as minhas decisões e escolhas, eu vou encurtando o prazo de eventuais alegrias e conquistas futuras. Nós temos, contudo, experiências e aprendizado. Fazendo boas ou mais escolhas ou decisões, aproveitando ou não as segundas chances, nós ainda assim teremos experiências e aprendizados. Ou pelo positivo lado da vida, ou pelo lado negativo da vida. Ou eu aprendo pelas minhas vitórias, ou eu aprendo pelas minhas derrotas. De qualquer forma, eu vou aprender, a menos que se trate de um demente, que não tem condições de aprendizado. E pasmem, tem pessoas que vivem assim até morrer. Até morrerem, elas persistem nos erros, na ignorância, nas velhas crenças limitantes. Sem falar nas crenças sociais ou nas religiões já mencionadas, como sendo sim fatores potencialmente
tóxicos, limitantes. Que pena. Bons momentos e maus momentos. Isso tem a ver com experiências e aprendizado. A vida não é felicidade, alegria e evento o tempo inteiro. Com certeza não. Vamos brincar? Em muitos dos vídeos que eu tenho compartilhado com vocês, eu estou usando a minha blazer em couro, comprada por mim em 2013, lá em Pelotas, minha terra natal. Eu gosto de usar essa peça. Ela me faz sentir bem, eu tenho boas lembranças e ela me representa muito em nível de personalidade. Meus sapatos também, a mesma marca há 10 anos, este ano inclusive. Não aceito comprar outra marca, sem propagandas, mesmo porque não recebo patrocínio, mas esse aqui é um Ferracini. Em 2011 eu comecei a comprar essa marca e nunca mais parei, porque ela traduz parte da minha personalidade, este estilo. Isto mostra parte de quem sou eu, parte visível de quem eu faço questão de ser e de mostrar para as pessoas, porque é parte do que eu sou. Mas é claro, e aqui é que está o ponto, é claro que eu não me visto assim o tempo inteiro. Pela manhã eu estava usando bermuda e chinelos. No entanto, com respeito para com vocês, eu prefiro seguir um determinado padrão, digamos assim. Pela noite eu uso um pijama, às vezes não. Então, há tudo a seu tempo. Bons momentos, maus momentos, que tem a ver com experiências e aprendizado, que tem a ver com o aproveitamento das segundas chances, quando as primeiras escolhas e decisões não são as mais felizes ou assertivas. Dando seguimento aqui nesta nossa conta, nesta nossa álgebra da vida, na direção de definirmos juntos aqui, nessa tarde filosófica, qual é o sentido da vida? Vamos apontando para o norte com a nossa bússola, que nos indica que nós, independentemente de vivermos maus momentos ou bons momentos, obteremos mais aprendizado. O que quer dizer? Quer dizer que, independentemente do quão felizes seremos com nossas escolhas, com os resultados delas, ainda assim restarão aprendizados, de específicos a mais universais. Ainda assim, eu concordo que os maus momentos ensinam e que os bons momentos também podem nos ensinar. Inclusive aqui tem uma frase dita pelo meu pai: não há bem que sempre dure e nem mal que nunca se acabe. Então, se eu estou vivendo um bom momento, eu preciso me preparar para momentos que não me deixarão tão feliz, para momentos infelizes, que, portanto, configurarão maus momentos. Temos então o modo de ser, e aí tem simplicidade versus arrogância. A simplicidade não deve ser confundida com ser simplório. Uma pessoa simples, de hábito simples, ela pode não ter uma mente simplória. Ser simplório é diferente de ser simples. E ser arrogante não quer dizer grandiosidade, ou riqueza, ou sabedoria.
Geralmente um arrogante, ele se crê absoluto, que nunca foi e nunca será. O arrogante, ele está mais perto do derrotado, do infeliz, do fracassado, do frustrado, do pequeno. Pequeno, mental e ou espiritualmente falando, não em termos de estatura física. Isso não define nada. O que é ser rico? O que é ser pobre? Existem formas de riqueza e de pobreza. Não somente em nível de posses ou em nível de poder de compra. Eu penso que a riqueza ou a pobreza também podem ser definidas pela minha mentalidade, pela minha espiritualidade, pelo quanto eu pratico a caridade, o amor, a benevolência, a bondade. O quanto eu posso ser nobre para com as pessoas sem necessariamente desejar obter um retorno. O quanto eu posso fazer o bem sem olhar a quem, anonimamente. O que é saber e o que é ignorância? Bom, como já dizia Sócrates, tudo sei que nada sei. Eu penso que mais sabe aquele que reconhece a sua pequeneza perante tudo que não se pode conhecer, portanto saber. E mais ignorante é aquele que se crê detentor das verdades, de modo absoluto, de modo inquestionável. O que é viver, o que é existir, também tem relação com os sentidos da vida, com o sentido da vida. Viver, bom, fisicamente, organicamente, todos vivemos. Isso é irrefutável. No entanto, em nível de alma, em nível de mente, coração, em nível de felicidade, viver e existir realmente são coisas diferentes. Todos existimos, estamos aqui, penso, logo existo. Duvido, logo penso, logo existo. René Descartes. A autoconsciência nos difere das outras espécies e nos faz ter noção de que vivemos e existimos. No entanto, quando ponderamos racionalmente o sentido da vida, eu penso que mais vive quem tem curiosidade sobre a própria existência, quem busca o saber, por menos que saiba. O homem aproxima-se das estrelas à medida em que tem curiosidade sobre elas e distancia-se de Deus à medida em que deixa de questioná-lo. O que é pensar? Isso tem a ver com o sentido da vida. Isto tem a ver com o sentido da vida. Pensar, então, eu diria que é o questionar, o quanto eu questiono as coisas ao meu redor, a natureza que me cerca, as verdades que me são oferecidas, as coisas que são oferecidas a mim como sendo verdades por parte de outras pessoas. O pensamento crítico, ele não aceita mera crença, apesar de que para que eu possa me realizar, para que eu possa ter sucesso, eu preciso acreditar em mim,
Eu preciso de crença em algum nível do meu ser para comigo mesmo. No entanto, a crença religiosa, ela pode ser boa como pode não ser tão positiva. Uma crença que te imponha limitações, que te ponha medos, com certeza ela não vai te ajudar muito. Por que que uma crença tem que ser impositiva e amedrontadora? Seres mitológicos, vingativos, punitivos, amedrontadores, letais, não somente em nível físico, mas em nível etéreo. Já pensou que mal, um deus ou um demônio que seja capaz de matar a tua alma ou de aprisioná-la pela eternidade? Quanta arrogância daqueles que se dizem homens de Deus, instituindo que um ser, um mamífero pequeno, habitante de um planeta pequeno, de uma estrela pequena, de uma das menores galáxias da sua vizinhança, fira a honra de um Deus que, portanto, define que aquele deve sofrer pela eternidade. Cara, essa ignorância e arrogância espelha a vaidade dos idiotas que disseminam como verdades, como vontades divinas. O que Deus deve ser para mim? Essa pergunta que eu anotei é interessante. Cara, Deus, eu diria que é a soma geral de todas as formas de energia manifestas no universo inteiro, suas regras, suas leis, a consciência e a inteligência que existe por trás da ocorrência universal. A causa primeira de todas as coisas, de fato, definir Deus da perspectiva humana é um desafio desproporcional. O rato não compreende a ciência por trás da mente do biólogo que o estuda. Assim somos nós perante algo que desejamos definir como sendo Deus. O que Deus deve ser para mim, eu acho que deve ser a bússola para um navegador. Ele só vê mar ao redor dele. Ele não vê o norte. Ele não vê o destino. Ele só vê mar. No entanto, a bússola indica para ele onde é e onde não é o norte real. No entanto, o norte real da bússola, em alto mar, não vai me ajudar a evitar uma tempestade, uma tromba d'água, uma parte do mar em que as ondas estejam revoltas, por exemplo. Ele apenas vai me indicar o que é certo, o norte real. O resto cabe a mim adaptação, aptidão, crença em mim mesmo, e que os aprendizados obtidos sejam suficientes para que eu possa prosseguir esse caminho de progresso, de iluminação, de realização. Quem sou eu e quem somos nós? Eu sou a minha consciência, eu sou a minha alma,
eu sou o meu corpo. De modo externo, eu sou a consciência que eu manifesto para as outras pessoas. Eu sou a imagem que eu passo de mim. Eu sou os resultados que eu tenho dos meus feitos. Eu sou o que eu desejo para mim mesmo. Quem somos nós? Nós somos uma sociedade de indivíduos correlacionados, codependentes, coexistentes, responsáveis pelo nosso destino. Ciência, religião, filosofia são fontes de conhecimento que nos ajudam a pensar, que nos ajudam a evoluir, que nos ajudam a entender, por exemplo, o que é amor, o que é a própria vida, o que é a paixão. O amor, ele deve seguir. Aliás, o contrário. Os nossos objetivos, com certeza, devem seguir os trilhos do amor. Eu preciso amar as pessoas com as quais eu me relaciono. Eu preciso amar a mim mesmo perante o espelho. Eu preciso amar ao meu trabalho, aos meus projetos. O sucesso decorre do amor, sabe? Não tenhamos por sucesso a obtenção da riqueza. Isso é relativo. Riqueza para uns é conhecimento, para outros é fortuna. Para uns é paz, para outros é a adrenalina. A paixão, ela pode te saciar um momento, mas ela não vai preencher a tua vida inteira, apesar de que a tua vida inteira pode ser preenchida com as tuas paixões, com os teus amores, com o amor que tu tiver pelas coisas as quais compuserem teus dias, tua experiência. O devir é a eterna transformação. Tudo muda, nada permanece igual. Então, os próprios conceitos, os objetivos, os sonhos, as verdades ao longo da vida, elas também vão se transformando. As minhas crenças da adolescência não permaneceram as mesmas da maturidade. A vida humana resume-se em providencialidade, complementaridade, causalidade, merecimento e escolha. Quer dizer, a vida é regida por leis. Não há causa sem efeito. O universo é regido por leis. E quanto mais a mente do indivíduo compreender isso, melhor para ele. Eu penso que suas decisões serão mais assertivas. Isso tem relação com a autoconsciência, com o grau de consciência de si mesmo em relação ao mundo, às outras pessoas, em relação à vida. Ainda ontem eu falei em liberdade versus libertinagem. A libertinagem é uma liberdade nociva, invasiva. Agora, se a minha liberdade não prejudicar ninguém ou não for invasiva
não invadir a liberdade da outra pessoa, então ela é mais feliz. Deus, amor, vida e consciência. Deus manifesto no homem através da consciência do próprio amor. A necessidade vital que o homem tem de amar para se sentir realizado. Tanto que riquezas e romances sem amor não valem muito. Quando tu ama o teu trabalho, tu não sente que está trabalhando. Tu te diverte todos os dias. Quando tu ama a pessoa com quem tu estás, tu sente mais vida. Tu te sente mais vivo ao lado dela e tu sente a reciprocidade. Consciência é necessário, é inevitável ter consciência. Agora, o grau de consciência conversa muito com as noções que a pessoa tem, as noções que o indivíduo tem de si mesmo em relação aos outros, dos outros em relação a si. Autoconhecimento. Aprender a amar e amar para aprender. Essa é boa. O sentido da vida está em aprender a amar, mas também, quanto mais amar, mais aprenderá sobre a vida. Isso é interessantíssimo. Eu diria que no topo da pirâmide está o aprendizado quanto ao amor. Esse, no final das contas, para mim é o maior sentido da vida. O amor pelas coisas, pelos feitos, pelos ideais. O amor pela natureza, pela minha própria natureza individual. O amor perante o espelho, o amor profissional, o amor pela carreira a seguir. Então, aprender a amar e amar para aprender mais. Depois tem um outro ponto. Sonhar, acordar e buscar. Quer dizer, sonhar é fundamental, mas para realizar é preciso despertar, levantar e caminhar. Não me adianta ficar no mundo dos sonhos sem uma ação efetiva na direção da sua realização. E não adianta despertar e não andar. Tá? Não adianta descobrir, conhecer a verdade e não caminhar na direção da liberdade. Então, sonhar, acordar e buscar. A busca pelo sonho, com certeza, é libertadora. A partir do momento em que o indivíduo sai do mesmo lugar, ele concorre ao seu próprio crescimento, desenvolvimento. Bom, para viver é preciso saber que o universo tem suas leis de funcionamento. E a vida segue esse padrão. Quanto mais o indivíduo percebe e anda nessa linha, anda de acordo com essa ciência cósmica, menos ele vai sofrer e mais ele vai aprender e entender a si próprio, a sua própria natureza humana na vida, na terra, perante as outras pessoas e para consigo mesmo. E então, abundância, amor, carinho, alegrias e saúde. Abundância, amor, carinho
alegrias e saúde. Isso nos traz felicidade. Entende? Tudo isso é relacionado, sim, com o amor. Abundância, carinho, alegrias e saúde. O que resulta em felicidade. Todas essas coisas conversam com o amor. É preciso eu ter amor pelo meu trabalho. Isso me dá mais do que sustento. Isso me dá abundância. Isso me dá alegria. O carinho, a paz, me confere saúde. Ou, no mínimo, me faz mais feliz. Isso é diferente da ostentação. Muitas vezes a ostentação é seguida de frustrações, tristezas, desgostos, arrependimentos, dores, sofrimentos, depressões caladas, lágrimas disfarçadas. Enfim, pessoal, qual é a nossa conclusão aqui para fechar a conta? Qual é o sentido da vida? Eu diria que o sentido da vida, falando de forma bem resumida, seria a alegria, a felicidade, o amor. Eu diria que o sentido da vida está em desenvolver a capacidade de trilhar o caminho do amor. A profissão que eu amar é aquela pela qual eu vou batalhar. A pessoa com a qual eu me encontrar em estado de amor, e desde que isto seja recíproco e simultâneo, então é com esta pessoa que eu vou me relacionar. O lugar em que eu me colocar numa frequência melhor, mais positiva, mais elevada, é lá que eu quero morar. As companhias que realmente me fizerem alegre e feliz de fato, sem interesse, é com estas que eu quero estar. O alimento que me fizer bem, o descanso do qual eu precisar, a abundância da qual eu precisar, eu penso que isto tem poder de me mostrar qual é o sentido da vida. O sofrimento, a dor, a lágrima, a tristeza, a decepção são coisas inerentes à vida e à experiência humana. São inevitáveis. Então, a beleza está na nossa capacidade de consciência e busca daquilo que nos faz bem, daquilo que nos faz feliz, daquilo que nos faz vibrar na alta frequência do amor. Buscai em primeiro lugar o reino do Senhor, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Vibra na alta frequência do amor, que todas as coisas te serão mais possíveis. Faz o que tu ama, seja quem tu ama ser, veste a roupa que tu gosta, come o que tu quiser comer, esteja com quem tu quiseres estar. O que mais, hein? Eu já falei sobre trabalho, né? Já estou sendo repetitivo.
Mas é isso. Trabalha no que tu gosta, anda com quem tu gosta, mora onde tu quer, onde tu ama estar. Mora lá. Não interessa se é no meio do mato ou na beira do mar. Mora lá. E a conclusão final é essa. O sentido da vida é aprender mais sobre o amor. E quanto mais eu aprender sobre o amor, mais capaz de amar eu serei. E quanto mais eu amar, mais feliz eu me verei perante o espelho. Eu penso que esse seja o sentido da vida. Isto seria desenvolver o amor, aprimorar o amor em mim. Se tu queres joias, vá à joalheria e não ao ferro velho. Então, se tu quer ser feliz, trilha os caminhos do amor, na profissão, na família, no relacionamento conjugal, no fim de semana, durante o ano inteiro, a cada ciclo. Te aproxima dos trilhos do amor. Às vezes a vida pende para um lado, para o outro, mas segue o norte, que a bússola do amor indica. É ali que está a felicidade e, portanto, é ali que está o sentido da vida. Não como o hemisfério norte, onde está longe do Equador, não. A cada passo desse meridiano, o primeiro meridiano é a consciência. A bússola que aponta para o norte indica o caminho do amor. Esse é o nosso destino. Esse é o nosso papel e esse é o sentido da vida. Desenvolver a capacidade de detectar o caminho do amor e de trilhá-lo, sobretudo. Como é dito no filme Matrix, existe uma diferença entre conhecer o caminho e percorrê-lo. É isso, pessoal. Foi bastante extenso esse nosso encontro, mas valeu a pena. O sentido da vida é trilhar o caminho do amor. Só isso nos traz felicidade. E esse é o sentido da vida. Não para ser feliz e alegre o tempo inteiro, com ostentações bobas. Porque no desligar da tela do celular ou do computador, eu volto para o meu mundo pequeno e muitas vezes infeliz. Diferentemente daquele que online ou offline, ele é a mesma pessoa. Ele trilha o caminho do amor. Ele sabe qual é o primeiro meridiano, o trilho, e o norte, ele reconhece. Ele sabe ler a bússola. A bússola mostra o norte real. O caminho do amor. O primeiro meridiano da vida. No hemisfério norte, no polo norte, não está o amor, está o sentido da vida, que é evoluir ao ponto de gerar autoconsciência intrínseca e quem sabe até transcendental, de modo a afetar as pessoas ao meu redor com essa autoconsciência. Jesus Cristo fez isso. Quantos outros mais fizeram isso ao longo da história humana? Esse é o sentido da vida. Detectar o caminho do amor, percorrê-lo, desenvolvê-lo e mostrar para as outras pessoas. Porque vivemos em sociedade como um tecido. Nós somos um tecido, um afeta o outro, um ser humano afeta o outro.
como é dito por um sábio, enquanto houver uma pessoa com fome, o mundo estará doente. Nós somos um tecido, o tecido humano, a malha humana universal. Nós somos um tecido universal. É complicado falar disso, hein? Vamos terminar por aqui. O sentido da vida é desenvolver o amor em todas as suas formas. E quanto mais a gente aprender sobre ele, mais a gente vai ter capacidade de amar com verdade, com entrega, sem interesses. E portanto assim, ver em primeira pessoa o sentido da vida. Só pode ser esse. Quase uma hora para concluir o que talvez em algum versículo bíblico ou em algum dizer filosófico a gente encontre em poucos segundos que a razão da vida é amar. Mas é preciso ter consciência disso. Enquanto não houver consciência disso, as pessoas vão andar perdidas pelos corredores obscuros e sujos da arrogância, da fraude, da ostentação, do desamor, da vingança, da maldade. Enfim, vamos encerrar por aqui. Todos sabemos disso. Até o próximo encontro.